Olá, amados, graça e paz, eu aqui novamente, né? Hoje eu venho trazer para vocês um outro testemunho, né, de vida, e esse é o chamado. Eu recebi o chamado na nossa igreja, né, quando ainda era membro. Eu lembro bem que a igreja era alugada em frente a uma padaria, e a igreja estava muito cheia porque tinha vindo o ônibus de São Gonçalo, né? Veio um ônibus com toda a igreja de São Gonçalo, né? E a igreja lotada e eu estava do lado de fora. Eu cheguei a ficar no asfalto mesmo, né? Fora da calçada, fora da varanda que tinha na frente da loja e ainda tinha loja, né? Que era a igreja. E eu lembro bem que a profeta chegou e disse assim: Pastora, me perdoa pelo que eu vou entregar aqui, ciente que, né? Ela era a pastora presidente, né? A fundadora do ministério, né? E ela pegou e disse assim: Deus manda dizer, jovem, que o cajado desse lugar é seu, e apontou para mim do lado de fora. Eu ainda tentei olhar para trás, pensando que tivesse algum outro jovem atrás de mim, não tinha. Eu era o último mesmo. E ali ele pegou: Você que está do lado da sua mãe. Quem estava do meu lado era minha tia, né? Que estava do meu lado. E aí ela pegou e falou: Deus manda dizer que esse cajado desse lugar é seu, né? E nesse momento eu olho para a pastora. Eu não lembro, eu acho que ela riu, né? Botou a mão assim na boca. Não lembro se ela estava rindo, como que é uma confirmação, alguma coisa assim, eu não sei, né? De repente ela vendo esse vídeo pode testificar o que houve na hora, que eu não, perdão. Eu confesso que na hora eu não entendi bem o que significava o cajado. Eu entendia que era algo ministerial, mas amém. E com o passar do tempo, a pastora foi e me consagrou a diácono, né? E depois de muitos outros, assim, depois de alguns anos, né, eu vim ser consagrado a pastor. E aí vocês ouvem no testemunho, né, o processo que eu rejeito, né, não aceito, tudo mais. E teve um dia que eu estava queixoso, né, queixoso com Deus e chegou um momento, gente, olha, a gente é da misericórdia. Olha, quando fala que as misericórdias do Senhor são sem fim, porque, nossa, são sem fim mesmo, igreja. Porque o povinho difícil somos nós, cristãos. Olha, é difícil, sabe? A gente é muito duro, né? Eu fico olhando, eu leio a Bíblia aqui, eu falo, ô Senhor, como o povo era duro, como o povo era duro, um duro falando do outro, né? E eu fico assim olhando para a Bíblia e falo, gente, como o povo era, né? Às vezes ali teimoso e tal, e o outro teimoso aqui também. E aí eu não queria, né? O chamado, tudo mais. E de repente eu falei que assim, Senhor, eu não te pedi para ser pastor. E eu fiquei com isso na cabeça. Senhor, eu não te pedi para ser pastor. Aí os outros falam, você vai ser pastor? Eu falo, olha, eu não pedi para ser pastor, não. E nisso eu tô, né, falando, não pedi para ser pastor. E comecei a bater nessa tecla, que eu não pedi para ser pastor. Amados, quem é membro da igreja que eu pastoreio vai saber que muitas das vezes no louvor, em alguns trechos eu falo assim, se você não concorda com aquilo que está sendo louvado, fecha seus lábios. Não concorda, não, nem diga amém. Mas se você concorda com aquilo que está sendo louvado, com a letra do louvor, sintoniza junto, diga amém, concorda, cante, louve junto. Por que eu digo isso? Porque nesse período que eu estava dizendo que eu não pedi para ser pastor, de repente veio um flashback na mente. Eu me vi na frente da igreja, com o microfone na mão, do meu lado era a irmã, né, da nossa igreja, junto com uma missionária que está no Canadá, a gente cantando o louvor e dava para ver nitidamente, né, não foi visão de olho aberto, nada disso não, mas aquele flashback bem intenso na sua mente. Eu com a mão levantada e os olhos fechados, cantando Cassiane. Aquela música assim, ó. Faz a obra, eis-me aqui. E aí, quando eu me vi nisso, eu gelei na hora.
Eu arregalei o olho, eu falei, Senhor, me perdoa, Pai. Eu cantei isso, Senhor, mas não foi no intuito de ser pastor. Senhor, e aquilo ali, igreja, veio dentro de mim um conforto, um consolo de Deus. Como que, tipo, não é você que se escolhe, sou eu. Então, muitas das vezes, você pode estar com medo, com receio do seu chamado. Gente, eu sempre falo isso, Deus não é retardado. Desculpa falar assim. Deus não é tolo. Ele sabe quem você é, ele sabe como você é, ele sabe os seus pontos fracos, ele conhece as suas fraquezas. Cara, acorda, ele te criou e te formou. Ele não vai saber quem você é? Você se conhece por fora. Você se diz que se conhece quando na verdade você não sabe nem quem você é, profundamente falando. As circunstâncias te alteram, as situações te transformam. Então Deus, ele te conhece, ele sabe até onde tu pode suportar, até onde tu vai aguentar, até onde tu vai atingir, chegar. Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Então para de ficar criando obstáculos, situações, porque, gente, eu vou te falar que eu cansei de mim, de mim. Eu já orei a Deus e falei, Senhor, eu estou cansando de mim mesmo. Porque eu sou muito chato para o Senhor, Deus. Eu preciso mudar. Até hoje, às vezes eu até conversei com a minha esposa esses dias, eu falo, gente, eu peço tanto perdão no altar, tanto perdão, que eu acho que a igreja vai achar que o pastor está em pecado e peca constantemente. Mas não é não, é porque, sabe, a gente tem que estar se colocando em total dependência de Deus, que sem Ele nós não podemos nada. Entenda, meu querido, entenda, meus amados, que Deus te conhece, Deus sabe os teus limites. Confia, somente confia e descansa. A obra quem faz é Deus. Esses dias eu estava vendo as situações, eu tenho muitos testemunhos mesmo. Tem testemunhos que eu nem posso expor aqui, que eu converso pessoalmente com as pessoas. Mas eu não posso expor aqui, porque quem estiver assistindo pode, né, de repente se ofender ou se ligar, poxa, tá falando da minha vida, tal. Claro, vai ter pessoas aqui que eu vou comentar, por isso que eu não falo o nome de ninguém, né? Mas, enfim, eu me policio muito, porque tem pessoas que me conhecem, vai ver esse vídeo e vai dizer, poxa, tá falando de mim, tá falando de mim. Então eu me policio para que nada disso, né, venha acontecer. Né? Tem testemunhos que eu falo aqui e que eu entro em contato depois com a pessoa e falo, olha, falei de você, como eu falei com a minha mãe, mãe, olha, te mandar um link, eu tô falando da senhora no meu testemunho, né? Essa aí vai me acompanhar pro resto da vida nos meus testemunhos. Mas enfim, Deus, ele, né? Ele sabe quem você é, ele te conhece. Então, eu deixo aqui para vocês, sabe, a fala de Isaías, né? Esse louvor da Cassiane, eu não sei se foi baseado nesse versículo, né, capítulo e versículo de Isaías 6:8, onde Isaías vai questionar, Isaías vai se prontificar para Deus, em que o Senhor, né, ele ouve a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías pega e diz, eis eu, né, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus quer é só isso, que você se prontifique. No demais, é com Ele. Só basta você confiar e descansar no Senhor. Amém? Graça e paz para todos. Deus abençoe seu dia.